Oi, eu sou Milena Faria Fintor e bem-vindo ao seu canal de Vida Inteligente na Internet. No vídeo de hoje a gente vai continuar aprendendo história através de filmes da cultura pop. O escolhido da vez foi esse fracasso de bilheteria que custou 100 milhões de dólares e nem se pagou, arrecadou 85. Mas que tem um elenco muito bacana e nos conta a história de Robin Hood de volta das cruzadas, de onde o pessoal pensou que ele tinha morrido, e volta para saquear esses lords e entregar a riqueza deles para os pobres. A gente vai conversar hoje sobre Robin Hood, a origem de 2018. O filme conta com Jamie Foxx, Jane Dornan, o Christian Grey, de 50 Tons de Cinza, sendo o vilão da vez. Robin Hood é aquela história clássica de um cara que é nobre, que é lorde. Vale lembrar que a gente está na Idade Média. Tem os senhores feudais, que são donos de uma porção de terra, e vários camponeses que trabalham naquela terra ali para ele. Existem os feudos, esses feudos tem as capelas, tem os xerifes, tem o clero. E são milhões desses feudos espalhados por toda a Europa. O rei, ele é rei, mas a Europa ainda não tem aquela consciência de localização geográfica. Eles não sabem somos europeus, eles se denominam cristãos. Então cada um ali tem um pedaço de terra e o rei não consegue cuidar. Imagina o rei da França, ele não consegue cuidar da França em peso. Então ele divide a França para homens de confiança dele cuidarem dessa terra. E esses homens de confiança dele são senhores absolutos desses lugares. E o nosso Robin Hood era o lorde de um desses lugares. Só que ele é convocado para poder ir para uma das cruzadas. Olha, nós tivemos 9 cruzadas, né? 8 e uma extraoficial, né? Essas cruzadas foram tentativas dos cristãos de recuperarem as terras sob os domínios muçulmanos. Então houve cruzada em que mandaram todas as crianças porque acreditavam que as crianças eram santas. Houve cruzadas em que mandaram todos os velhos e aleijados porque tecnicamente eles já vão morrer mesmo. Houveram cruzadas em que o povo foi totalmente sem preparo nenhum, só na força, assim, porque o Papa disse que eles podiam recuperar essas terras e serem donos dessa terra e ficarem com todas as riquezas que encontrarem pelos caminhos. Então o Papa deu carta branca para eles passarem as cidades, os feudos que eles encontraram no caminho, eles saquearem. Então os judeus foram saqueados. Pessoas cristãs mesmo, de aldeias, pelo caminho foram mortas, estupradas. Eles entravam para pegar comida, para pegar coisas para se esquentarem e matavam geral. Então as cruzadas foram um contexto muito violento da história europeia. Robin Hood é mandado para lá meio que de propósito, porque o xerife de Nottingham, do lugar onde ele é lord, está de olho na riqueza dele. O que consiste a riqueza dele? O castelo onde ele vive, e não tem essa ideia de castelo glamuroso, não. O castelo geralmente era um cômodo grande. Dava à noite, o dono do castelo com a esposa e os 20 filhos, entrava todo mundo pra lá pra dormir junto com a criação. Então imagina um lugar cheio de cabra, cheio de boi. Não é nada tão glamouroso não, nem banheiro tinha, era latrina, viu? A gente tem essa ideia da Barbie, dos castelos, da Disney, mas não era assim não, tá? Pelo menos os medievais não eram, os medievais na Europa. Porque a gente é muito eurocentrista. Enquanto a Europa estava passando pela Idade Média, que não tinha saneamento básico, os povos pré-colombianos aqui tinham uma rede de esgoto. Você vai no Japão, são construções magníficas. Você vai no norte da África, no mesmo período, são castelos lindos, assim, com cerâmica. Lugares diferentes na mesma época passam por contextos históricos diferentes, arquiteturas diferentes, religiões diferentes, sistemas políticos diferentes, beleza? O Robin Hood é dado como morto. A mulher que ele ama lá se casa com outro, que é meio um líder popular. O filme traz isso, mas nessa época não tinha isso de líder popular, querendo poder na mão do povo. O povo não tinha voz, como esse filme mostra, não, tá? A gente fala de poder na mão do povo com as ideias socialistas e comunistas de Karl Marx e do Friedrich Engels. Muitos anos depois, lá na Revolução Industrial, lá em 1700. Ou seja, mais de 500 anos depois das cruzadas. Então, historicamente falando, o que acontece ali no filme, que a gente vê aquele carinha que tá do lado do povo, não, o povo tem um voto, não tem isso não, tá? O povo era vassalo, servia por fidelidade juramentada. O povo tava preso, nascia e morria ali sob o jugo do senhor feudal. Então Robin Hood volta, tem de volta o que era dele, né? Tocado pelos horrores que ele viu lá nas cruzadas, ele decide distribuir o dinheiro todo da igreja, o dinheiro todo do condado entre quem precisa, entre os pobres. Olha que bonito, né? Essa lenda surgiu lá do Ricardo, Coração de Leão, um dos reis da Inglaterra, que foi mandado para as cruzadas, e o tio dele ficou no poder da Inglaterra,
e o tio dele era um carrasco, enquanto ele era o bonzinho da história. Bebendo a minha ice aqui enquanto converso com vocês. E há quem diga também que o Robin Hood, ele foi inspirado em um cara que viveu lá na Bretanha entre os séculos 5 e 6, ou seja, ano de 600, 700 depois de Cristo, que lutou contra os saxões. O cara era chamado Arthoth, mas ninguém tem certeza, né? Essas lendas, elas são passadas através da oralidade de pai para filho, duram gerações e gerações. Ninguém sabe exatamente se houve de fato um Robin Hood, só se tem ideia de quem possa ter sido o cara que inspirou essa figura. Mas é um período muito bacana de bosques, de aljavas, de bainhas, punhais e espadas. Tem a floresta de Sherwood, que é onde ele caçava. Então a gente fala de uma nobreza que está entediada. Quem tem que ir para a cruzada vai. Mas e essa sensação de precisamos lutar, essa violência que a cruzada instigou na gente, e agora as cruzadas acabaram? O que a gente faz agora? A gente vai para os bosques caçar. A gente vai destrinchar viado, vai acabar com o animal. Então a gente tem esses nobres entrando em bosques para caçar viados, lebres. Gente, um pobre hoje, no século XXI, tem muito mais privilégio do que um rico senhor feudal do alto e da baixa Idade Média. Porque se eles quisessem ver gente, se divertir, conversar, ouvir música, eles tinham que gastar barris de dinheiro em bailes. E, cara, eles tinham que dormir com o pôr do sol. Sabe, o sol se punha e eles tinham que dormir, porque os castelos eram frios, escuros, gelados. Me surpreende muito que esse filme não tenha feito sucesso, porque o Otto, o diretor, ele dirigiu Peaky Blinders na primeira temporada, então ele tá acostumado com essa ideia do cara que gera admiração, do cara másculo, que apesar de estar do lado errado, ele tenta fazer o bem. Ele tentou reproduzir isso com Tom Shelby. O cara dirigiu Black Mirror. Só que a ideia é muito batida e ele não trouxe novidade nenhuma interessante, a não ser aquelas que são erros de história. Todo mundo já contou a história do Robin Hood, cara rico que rouba dos ricos para dar para os pobres. Se você aprendeu alguma coisa, mesmo que seja uma coisinha com esse vídeo, já curte, que é importante para mim.